O Freud, maravilhoso, eu não concordo com tudo que Freud falou, mas eu aprendi justamente, não poderia escrever um livro desse, eu aprendi a separar nas ideias aquilo que eu concordo e aquilo que eu não concordo, sabe? Tem um provérbio que ele foi atribuído a Santo Agostinho, mas hoje há dúvidas se ele é realmente de Santo Agostinho ou de outro, mas é um provérbio que diz assim: no essencial, tenhamos unidade. No não essencial, tenhamos diversidade. Tá. Mas, em tudo, tenhamos caridade. Maravilhoso. Então eu aprendi isso. Você tá entendendo? No essencial, não pode ter minha opinião e a opinião do Vilela. Você tá entendendo? O que é que você Tem um acha, bem maior. Rodrigo, da pedofilia? Estúpida pergunta. Não tem o que eu acho da pedofilia, não acha. É errado e pronto. É errado e pronto, não tem nem que perguntar isso. Naquilo que não é essencial, diversidade. Rodrigo, que time você torce? Atlético Mineiro. Você, eu sou Palmeiras, Corinthians. Beleza. Entendi. Agora, em tudo, caridade. Você tá entendendo? Eu vejo que a despeito das diferenças de opinião, você é meu irmão. Isto posto, o Freud tem coisas dele que simplesmente eu falo que ele estava fumando alguma coisa naquele charuto dele lá. Tem coisa que eu acho que não. Pô, o cara, a ideia dele de ego, superego, do id, do inconsciente, sabe? Poxa. Só que o Freud, aí foi uma escorregadela feia, ele começou a abandonar o discurso de Deus. E ele teve 2 ex-discípulos que largaram-no justamente porque ele tirou Deus da equação e a coisa ficou muito estranha. Quem falou que Deus estava morto? Quem foi? Aí foi Nietzsche. Foi Nietzsche. Aí foi Nietzsche. Mas os 2 discípulos de Freud que decepcionaram-se com ele foi Jung, Carl Gustav Jung, e Viktor Frankl, que fundou a terceira escola de psicanálise de Viena. E o Freud dizia que, na verdade, aparentemente Freud até estava certo se eu aplicar agora a situação de Covid. O Freud dizia que o que nos diferencia, na verdade, são apenas as convenções sociais. Por exemplo, por que a rainha da Inglaterra vai sentar e comer de maneira toda nobre, com talheres, vários talheres, vários copos, colocando assim, e aquele menino talvez que está lá na Etiópia passando fome vai comer com a mão de qualquer jeito? Eles disseram, Freud dizia, por causa das convenções sociais. A rainha Elizabeth, eu estou dando um exemplo, não é Freud que dá esse exemplo, ela só come com delicadeza porque tem comida suficiente para ela e para todo mundo. Agora, tire daqueles que estão comendo com delicadeza, especialmente a segurança de vida e o afeto, a única coisa que vai sobrar no ser humano é o lado animal dele. Aí Freud foi bem darwinista. Total. Na época até namorou um pouquinho com o darwinismo social, que é uma digressão do darwinismo original. O darwinismo social é aquele que acha que realmente é a lei do mais forte, eu vou te matar porque eu... Ou seja, segundo a teoria de Freud, eu não estou atacando essas jujubas aqui, porque eu sei que se eu quiser comer a jujuba, eu como, e tem pra mim, tem pra você e tem pra todo mundo que tá aqui. Agora, coloque-nos numa situação de crise e fome. Cara, eu vou virar um Jason aqui, vou te matar e você vai virar um Fred Krueger e vai tentar me matar pela jujuba. Sai fora a educação, o primeiro você. Aí o Viktor Frankl, os 3 eram judeus. Freud era judeu, Jung era judeu, Viktor Frankl era judeu. O Viktor Frankl foi apanhado pelos nazistas e foi para 2 campos de concentração, Dachau e Auschwitz. E o Viktor Frankl sofreu muito. A esposa dele foi morta, ele estava casado com ela há menos de 6 meses, foi morta em Auschwitz. A mãe dele, o pai, a irmã dele sobreviveu, mas ele pensou que ela tinha morrido também. E o Viktor Frankl, quando ele esteve em Auschwitz, ele viu a miséria total. Só que quando ele saiu de Auschwitz, ele criou a terceira escola de psicanálise de Viena com a logoterapia. E o Viktor Frankl fez uma crítica ao pensamento do seu mestre Freud. Ele falou assim, olha, o meu professor Sigmund Freud, felizmente, saiu da Europa antes de ser apanhado pelos nazistas. Só que eu vi na prática o que Freud teorizou sentado nas poltronas vitorianas da sociedade austríaca. Por quê? Ele imaginou que, falando agora, eu estou parafraseando, Rodrigo, que não havendo balas para todo mundo, eu vou te matar pelas jujubas. Exato. E você vai tentar me matar. No campo de concentração, eu vi na prática o que Freud imaginou que seria. Porque os alemães tiraram tudo de nós judeus. Eles nos matavam a troco de nada.
Viktor Frankl diz que até isso virou cena de um dos filmes de cinema, que tinha um chefe, a nazista, que ele ficava ensinando o menino dele, tiro ao alvo. Com o judeu? Com o judeu. Você está trabalhando assim, daqui a pouco, pá! Cai uma pessoa morta do seu lado. Você continua trabalhando, você pode ser o próximo. É. Então ele viu ali, eles nos tiraram tudo. Tudo. O que Freud falou que iriam tirar, tiraram. O eros, que é a necessidade de afeto, e o thanatos, que é a necessidade de sobrevivência. Alguns colegas judeus cumpriram exatamente o que a teoria de Freud havia previsto. Eu vi judeus clássicos se prostituindo para ter um pedaço de pão a mais no café da manhã. Eu vi judeu matando sufocado o outro judeu só para roubar as botas dele. Eu vi judeu roubando a sopa do outro judeu. Agora, ao mesmo tempo que eu vi isso, eu vi alguns se tornando heróis. De que maneira? Eu vi um judeu dando a única sopa que ele tinha para um outro que estava mais debilitado comer e ele mesmo ficou com fome. Eu vi judeu tirando o sapato dele e ficando com os pés congelados para aquecer o pé do outro que estava com perigo de uma gangrena. Eu vi judeus se sacrificando para salvar judeus. Então, pela experiência prática de Auschwitz, eu aprendi que, diferente do que Freud teorizou, as crises não são aquilo que nos iguala, querendo roubar a jujuba. As crises são exatamente aquilo que nos diferencia. Porque no momento da crise, alguns se tornam santos e outros se tornam porcos. Cara, que fantástico isso. Então, e é verdade, a gente esse tá momento vendo de isso acontecer, crise que nós pandemia. estamos vendo, exatamente a pandemia, loucura de política, que agora... Político roubando oxigênio. Roubando oxigênio e tudo mais, as pessoas se matando por causa de posição partidária e política, cheia roubando o lugar da de coisa fila de tudo e tal. vacinação. Esse é um momento caótico. Mas não quero ser necessariamente pessimista, nem ingenuamente otimista, mas de maneira fria e racionalista. Eu diria para você, que bom. É nesse momento que talvez nós vamos ter uma divisória d'águas na humanidade, produzindo novos heróis. E, citando, parafraseando o Viktor Frankl, alguns de nós se tornarão santos, outros se tornarão porcos. Não posso julgar quem é quem, eu tenho que preocupar que tipo de personagem eu me tornarei diante da crise.